Olá pessoal, tudo bem? O canal Inteligente está no ar. O vídeo de hoje é sobre como escrever bem, sugestão de um aluno meu particular que tirou 980 na redação do Enem e vai continuar comigo porque ele não conseguiu notas suficientes na prova de exatas, vai fazer de novo. Eu espero que dessa vez ele tire 1000. Bati 3 vezes na trave esse ano, não é possível. 3,980, além das outras notas. Vou colocar o print aqui dos comentários super fofinhos aqui no YouTube, lá no Instagram do canal Inteligente, no meu Instagram, na fanpage do canal Inteligente também, no meu Facebook. Então vocês chegam pra mim de várias formas, esse cara é maravilhoso. E ele me perguntou: professora, o que é escrever bem? Como é que eu posso escrever bem? Eu sei técnicas, eu sei fórmulas, eu sei usar os conectivos da melhor forma, eu consigo articular as ideias, mas o que de verdade significa escrever bem? Como é que eu escrevo bem? Como é que a senhora classifica um texto como bom? Eu parei para pensar, realmente, eu que trabalho com texto todos os dias, eu sou, além de corretora de redação, eu sou professora de redação, eu sou jornalista, eu crio texto todos os dias. Uma única coisa: existe uma intenção no seu texto. Uma intenção. Então, antes de você começar o seu texto, você tem que pensar na intenção e no objetivo dele. Pode ser um texto de qualquer tipo, pode ser um texto informativo, pode ser um texto argumentativo, pode ser um poema. Ele tem uma intenção, não tem? Despertar sentimento? Ok. Esclarecer? Ok. Informar? Ok. Você tem que pensar na intenção do seu texto. Então, antes de você começar a escrever, você tem que perceber que existe uma intenção e um objetivo. E aí, daí parte a ideia do escrever bem. Você vai ter que pensar na pessoa que vai ler o seu texto. Você vai escrever, sim. Normalmente os literatos, os poetas, eles exprimem os próprios sentimentos. Ok. Eles colocam nas palavras os sentimentos deles. Eles traduzem o que eles sentem, os sentimentos, através das palavras, utilizando as palavras, certo? Mas ele quer que você leia, ele quer que você sinta isso. Então existe ali uma intenção, existe ali um objetivo. Ele escreveu para ele ou não, mas quando você escreve um texto, você quer que alguém leia. Então existe a intenção, o objetivo, e você tem que parar e pensar em quem vai ler o seu texto. Que no seu caso, quem está fazendo Enem ou vestibular, vai pensar no corretor da redação, ou nos corretores, porque é mais de um. Então, ter essas duas ideias iniciais em mente vai fazer você caprichar na produção do seu texto, na produção do conteúdo. Uma outra dica desse como escrever bem é: mantenha a mente tranquila. Eu acho que uma das piores coisas que você faz quando você está no momento de produção de texto é não acreditar em você, é não confiar no seu taco, é se desesperar porque você não está conseguindo associar as ideias. Você não está conseguindo associar as ideias porque você não está tranquilo. Relaxa a mente, relaxa e para pensar. Acho que tranquilidade é a coisa mais importante no momento da produção textual. Eu, como jornalista, quando estou numa situação agitada, o meu texto ele não sai muito bem, eu tenho que revisar 30 vezes. Então, a mesma coisa, eu imagino que seja para a produção de outro tipo de texto, uma redação principalmente. Então, eu tenho a preocupação com o conteúdo que eu coloco lá, você também vai ter que ter essa preocupação. E para que as suas ideias articulem melhor, você tem que estar tranquilo, tá? Então, essa é uma terceira dica muito importante de você estar com a mente tranquila para articular bem as ideias. A minha próxima dica: leve em consideração esquemas. E aí você começa a pensar em estrutura. Ok, eu tenho a intenção, eu tenho o objetivo, eu tenho que pensar em quem vai ler, eu tenho que estar tranquilo para escrever. Você tem que estar assim, mesmo com todo o peso que o vestibular é, você tem que estar, tá? Arranje o teu jeito de encontrar o equilíbrio naquele momento. E essa minha próxima dica está relacionada ao esquema, o momento de seleção de conteúdo. E como é que você faz isso? Para qualquer tipo de texto, tá? Principalmente vamos para os informativos, argumentativos e a dissertação, que pode ser opinativa também. Mas enfim, vamos pensar em o que é que eu quero dizer com, tá? Esse é o segredo. O que é que eu quero dizer na minha introdução? A gente tem introdução, desenvolvimento e conclusão. Não preciso dizer o significado de nenhuma delas, que todo mundo conhece. Introdução, desenvolvimento e conclusão. O que é que eu quero que quando a pessoa, o leitor, lê a minha introdução, entenda? Qual é o meu objetivo? Qual é o meu objetivo quando ele lê o primeiro parágrafo do desenvolvimento? O que é que eu quero mostrar para ele de informação? No segundo parágrafo, o que eu quero trazer para ele de informação? Qual é a minha intenção quando eu escrevo aquele parágrafo? O que é que eu vou trazer de conteúdo para mostrar para ele aquela informação? A conclusão é a mesma coisa. O que é que eu vou trazer de informação
para deixar o meu leitor, fazer com que ele entenda o que eu quero dizer. Quais são as informações, os argumentos, as reflexões que eu vou trazer e fazer para que o meu leitor entenda o que eu quero dizer. Perceba que o seu texto, ele tem uma intenção. Você percebeu isso? O seu texto melhora, tá? Porque ele tem um objetivo. Você está criando ele. Não é com o objetivo de passar no vestibular, não. Pela misericórdia, não faz isso, tá? Leva a sério essa questão do eu tenho uma intenção com o meu texto. Outra dica e informação que eu trago para vocês é: tenha consciência de que a excelência de um texto, ela é alcançada quando você cumpre etapas. Mas não é cumprir etapas de introduzir, desenvolver e concluir. Mais do que isso é o seu nível textual, a excelência do seu texto é uma coisa que vem com a prática, tá? Antes de você conseguir uma nota 1000, você vai ter que passar pelos 700, 800, 900 para poder chegar à excelência, para poder chegar a uma redação nota 1000. Então, você tem que ter consciência de que excelência vem com prática. Quanto mais você pratica, quanto mais você pesquisa, quanto mais você assimila, quanto mais conteúdo você tem, melhor você escreve. Imagina eu escrever uma notícia sobre um acidente, eu não sei onde ele aconteceu, eu não sei quais são as vítimas, nem quem são as vítimas, não sei se morreu, não sei se está vivo, não sei se foram 3, se foram 10 carros, não sei de nada. Como é que eu vou escrever uma matéria se eu não tenho conteúdo? Não tem como. Entende? Então, você tem que ter esse conteúdo, você tem que ter a técnica, tá? Então, a mesma coisa, eu vou escrever uma matéria, eu não tenho nada dessa informação, mas eu vou escrever. Eu vou encher linguiça, cara. Eu vou dar informação errada. Imagina a mesma coisa na tua dissertação. Então, foca nessa intenção e, mais do que qualquer coisa, excelência só é conquistada quando você evolui. É uma questão de evolução. Esse meu aluno que tirou 980 mesmo, um deles, né? Que tirou, ele começou ruim pra caraca. Eu dei 420 para ele na primeira redação e ele passou umas 3 redações nessa média ali, 500, 550, para ele crescer mesmo quando ele começou a assimilar o conteúdo e se sentir seguro. Ele sabia como escrever. Então, quando ele pegava o conteúdo, eu percebi isso, ele disse isso pra mim. Quando ele pegava o conteúdo, ele sabia como colocar no texto, porque ele já praticava. Eu já tinha dito pra ele, olha, não assim, assim. Essa forma é melhor do que essa forma aqui. Pra o texto ficar mais claro. Consegue entender a intenção? Pronto. 980. Ai, meu Deus. Vamos lá. E eu não posso deixar de pedir para você reler e revisar o seu texto. Ok, escrevi a intenção, as informações, a estrutura, tá tudo pronto, tá tudo lindo. Beleza, professora? Beleza, professora. Mas eu preciso que você releia e edite o seu texto mesmo. Modifique as palavras, melhore o vocabulário. Depois que você produz um texto bruto, existe ali um texto bruto. Quando você relê, você lapida o seu texto. Ah não, eu já fiz isso muitas vezes. Mudei estrutura de parágrafo, mudei ordem de parágrafo das minhas redações, mudei frases. Não, essa frase funciona melhor aqui do que aqui, essa daqui vai funcionar melhor aqui. Já aconteceu isso, porque eu estava lapidando o meu texto, melhorando, deixando ele mais claro, com as ideias melhor organizadas, com aquela linha temporal, com aquela sucessão de ideias de forma mais coerente. Isso tem a ver com coesão e coerência, óbvio, né? A sucessão das ideias, a sequenciação das ideias. Então, acho que essas são as principais dicas, é quando você entende a função do seu texto. Então, escrever bem vem do você ter consciência de que existe um objetivo ali e você quer cumprir, quer que o seu texto cumpra a função dele de informar, de opinar, de persuadir a outra pessoa a pensar como você pensa, como num diálogo, como num debate. Eu falo isso em outros vídeos meus. Antes de você ser bom em redação, você tem que ser bom em debates. Quando você argumenta muito bem as suas ideias, expõe muito bem as suas ideias, falando, você escrever é muito mais fácil. Então, se você não consegue fazer isso falando, imagina escrevendo, criança. Entendeu? Então, eu espero que essas minhas dicas ajudem vocês de uma forma muito macro, tá? Não tô ensinando técnica nem estrutura. Tem vídeo sobre isso aqui no canal, mas o escrever bem é você ter consciência da função do seu texto. Falei pra caramba, mas eu espero que tenha ajudado muito vocês. E é isso, sugestões de vídeos aqui embaixo. Se você gostou desse vídeo, dá um like. Se não é inscrito, se inscreve aqui no canal. Compartilhe com seus amigos. Beijos, até o próximo vídeo.